Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem produzir tanto em poucas horas? Enquanto outras passam o dia inteiro ocupadas, mas não têm nada de realmente importante para mostrar no final? Você olha para o lado e vê colegas que conseguem estudar, trabalhar, treinar e ainda manter energia de sobra, enquanto você se perde em distrações, abre o celular sem perceber e sente que está sempre atrasado. Isso gera uma sensação de frustração quase diária, não é? E existe uma explicação clara para isso. Não é talento, não é força de vontade sobrenatural. A diferença está em um detalhe que a maioria nunca aprendeu: a habilidade de controlar o próprio foco. Por muito tempo, te fizeram acreditar que disciplina e concentração eram características inatas, como se alguns nascessem com o dom da atenção absoluta e outros fossem condenados à dispersão eterna. Mas isso é mentira. O que separa quem alcança resultados extraordinários de quem vive na mediocridade de tarefas inacabadas não é um dom secreto, mas sim um sistema treinável. O foco não é algo que você encontra, é algo que você constrói, repetindo passos específicos que transformam seu cérebro em uma máquina de atenção. E antes de entrar nos métodos, precisamos quebrar a ilusão que sabota milhões de pessoas. A maioria acredita que basta tentar se concentrar, apagar notificações e esperar que a mágica aconteça. Mas isso nunca dura. O que realmente sustenta o foco profundo é a forma como você organiza seu ambiente, programa seu cérebro e estrutura sua rotina para eliminar o ruído e entrar em hiperfoco sob demanda. Isso não é força de vontade, é engenharia mental. O primeiro passo é entender que a história que você conta para si mesmo sobre concentração define seu destino. Se você acredita que não consegue focar, está reforçando diariamente um auto-engano. Psicólogos como Albert Bandura chamavam isso de autoeficácia. A crença de que você é capaz de executar uma ação específica. Quando você assume que sua mente pode ser treinada para se concentrar, você abre a porta para a verdadeira transformação. É como um atleta que entra em campo acreditando que pode vencer. Sem essa confiança inicial, nenhuma técnica funciona. Agora, vamos direto ao que separa os que vivem no modo disperso dos que entram em estados de foco quase sobre-humanos. Não é o tempo que você passa estudando, lendo ou trabalhando. É a qualidade da atenção. Imagine duas pessoas estudando a mesma matéria. Uma lê por 3 horas, mas se perde checando mensagens a cada 10 minutos. A outra estuda apenas 60 minutos em estado de hiperfoco, sem nenhuma interrupção. Quem você acha que aprende mais? O segredo está em mergulhar de forma deliberada, sem brechas para distrações. Mas aqui vem o ponto que quase todos ignoram. O foco profundo não aparece de repente. Ele é induzido. Seu cérebro precisa de um gatilho que o sinalize. Agora é hora de concentração máxima. Elite atletas fazem isso antes de grandes competições. Rituais de respiração, alongamentos específicos, músicas que os colocam no estado certo. Você precisa do mesmo. Algo simples como respirar fundo por 2 minutos ou organizar sua mesa antes de começar já é suficiente para treinar seu cérebro. Pequenos rituais se transformam em âncoras mentais que ligam a chave do hiperfoco. E aqui está um erro mortal que a maioria comete: esperar sentir motivação antes de começar. A verdade é que o hiperfoco demora de 10 a 15 minutos para se instalar. É como aquecer um motor frio. Se você abandona antes desse tempo, nunca vai experimentar o estado de fluxo. Por isso, o truque é simples. Comprometa-se com apenas 15 minutos de trabalho sem interrupções, sem celular, sem abas abertas, sem distrações. Só isso. Ao final desse tempo, algo muda. Seu cérebro se adapta, entra em modo de imersão e o tempo começa a desaparecer. Agora, vamos falar de dopamina, porque esse é o combustível que move sua atenção. Se concentrar não pode ser visto como um castigo. Se sua mente associa foco a esforço árduo e chato, ela vai sabotar você o tempo inteiro. O segredo é hackear o sistema de recompensas. Como? Transformando tarefas em pequenos desafios, recompensando-se ao concluir blocos de trabalho, ouvindo músicas instrumentais que agradam sem distrair. Quando seu cérebro sente prazer no processo, você não depende mais de motivação externa. A própria atividade se torna viciante. Mas aqui vem um ponto crucial: o ambiente. Pense em J.K. Rowling, que alugava quartos de hotel inteiros para escrever sem interrupção. Isso não era luxo, era estratégia.
Se até os maiores criadores precisam de ambientes livres de distração, por que você não precisaria? O que está na sua mesa, o barulho ao redor, até a iluminação do espaço, comunica ao seu cérebro se é hora de se distrair ou de mergulhar. Por isso, mantenha apenas o essencial à vista, use fones de cancelamento de ruído se necessário e torne seu espaço de trabalho um templo do foco. E mesmo aplicando tudo isso, você ainda vai se deparar com um obstáculo inevitável: o platô. Aqueles dias em que parece que nada flui, que sua mente resiste e a concentração evapora. Isso não é sinal de fracasso. É o equivalente mental à dor muscular depois de um treino intenso. Prova de crescimento. Para superar isso, é preciso coragem de insistir, de atravessar a fase desconfortável até a mente se expandir novamente. O erro da maioria é abandonar nesse ponto, quando na verdade é aí que se está a um passo de um salto de produtividade. Agora pense comigo, você não precisa ser a pessoa mais focada do mundo em tudo. O que você precisa é combinar habilidades medianas de atenção, organização e disciplina até criar um sistema único que funciona para você. Talvez você nunca consiga ficar 8 horas seguidas em hiperfoco, mas se treinar blocos de 60 minutos de imersão real, somados a pequenos rituais e recompensas, você já se destacará acima de 99% das pessoas. O poder não está em ser perfeito, mas em empilhar práticas consistentes que juntas criam um resultado extraordinário. Mas existe uma chave que acelera esse processo de maneira absurda: a forma como você seleciona o que merece sua atenção. A maioria das pessoas desperdiça horas todos os dias, consumindo conteúdos irrelevantes, abrindo dezenas de abas, respondendo mensagens sem importância e reagindo a estímulos que nada acrescentam. Isso não é foco, é dispersão organizada. O que você precisa fazer é encontrar seus pontos de alavancagem. Pergunte a si mesmo: quais são os 20% de atividades que me trazem 80% dos resultados? Essa é a lei de Pareto aplicada à atenção. Quando você corta o excesso, sobra energia para mergulhar no que realmente importa. E aqui está um segundo segredo: desestruturar o que parece grande e inalcançável. Se você encara um projeto de uma vez só, seu cérebro sente pavor e foge para as distrações. Mas, se você quebra esse mesmo projeto em etapas pequenas, claras e mensuráveis, o foco flui naturalmente. Escrever um livro? Esqueça escrever o livro. Concentre-se em escrever uma página. Aprender uma língua? Não tente memorizar 1000 palavras de uma vez. Comece com 20. O cérebro adora pequenas vitórias, e cada vitória libera dopamina, mantendo você engajado. Só que tem algo ainda mais poderoso: aplicar imediatamente o que você decidiu focar. Pense comigo, quantas vezes você estudou algo, fez anotações, mas nunca colocou em prática? Isso é um dos maiores vazamentos de energia. Seu cérebro esquece rapidamente o que não é usado. A regra aqui é clara: se você aprendeu algo novo, aplique dentro de 24 horas. Estudou uma técnica de negociação? Use em uma conversa no mesmo dia. Descobriu um novo método de estudo? Teste na próxima sessão. É na aplicação que a atenção se solidifica. E para transformar essa aplicação em progresso contínuo, entra o próximo passo: documentação. Anote onde você travou, quais distrações surgiram, em que momento sua mente quis escapar. Essa prática simples é como criar um mapa do seu próprio cérebro. Com o tempo, você enxerga padrões, percebe em que horas do dia você rende mais, quais gatilhos de distração precisam ser eliminados, quais ambientes te fortalecem. Mestres do foco não confiam na memória, eles documentam e ajustam constantemente. Agora, inevitavelmente, você vai enfrentar a fase que chamamos de resistência silenciosa. É aquele momento em que você já sabe o que fazer, já aplicou algumas vezes, mas sua mente insiste em puxar você para o celular, para as redes sociais, para as pequenas fugas de prazer rápido. Essa é a batalha verdadeira: trocar a recompensa imediata pela construção de algo maior. Filósofos estoicos já falavam sobre isso há mais de 2000 anos. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas sim que desperdiçamos muito. O foco é, em essência, a habilidade de não desperdiçar. E aqui entra um insight que poucos entendem. Você não precisa eliminar todas as distrações para sempre. Você precisa organizar sua relação com elas. O celular, por exemplo, não é um inimigo em si. Ele é apenas um canal de dopamina. O erro está em deixar que essa dopamina venha de forma passiva.
Em notificações intermináveis. Quando você aprende a manipular esse mesmo mecanismo para reforçar pequenas vitórias no foco, o jogo muda. Em vez de ser escravo das notificações, você cria seu próprio sistema de recompensas. Mas vamos aprofundar ainda mais. Imagine que você decida treinar sua mente todos os dias por apenas 20 minutos de hiperfoco ininterrupto. Só 20 minutos. Em pouco tempo, esses blocos se tornam mais fáceis e você naturalmente os amplia. Agora, compare isso com alguém que nunca treina o foco, mas tenta estudar por 3 horas e se perde a cada 5 minutos. Quem estará mais avançado em 6 meses? Essa é a lógica da consistência. E existe ainda um truque que multiplica por 10 sua velocidade de aprendizagem e de foco: ensinar. Quando você explica algo que acabou de aprender, seu cérebro é obrigado a organizar as informações, preencher lacunas e simplificar ideias complexas. Se você não consegue explicar de forma simples, é porque ainda não entendeu de verdade. Por isso, compartilhe o que está praticando. Escreva sobre isso, grave um vídeo, conte a um amigo. O ato de ensinar é, na verdade, o mais poderoso exercício de foco que existe. Agora, vamos falar de um ponto final que transforma foco em vantagem competitiva duradoura: comunidade. Focar sozinho é bom, mas quando você se conecta a pessoas que também estão treinando sua mente, o processo acelera. Você compartilha estratégias, descobre ferramentas novas, se sente inspirado por quem está alguns passos à frente. A ciência do aprendizado coletivo mostra que crescemos mais rápido em grupos do que no isolamento. Isso vale para qualquer área: esporte, arte, negócios, estudo. O foco, quando praticado em comunidade, se torna contagiante. E é aqui que tudo se conecta. Pessoas que dominam a arte do foco não são diferentes de você. Elas não nasceram com cérebros especiais. A diferença é que elas aplicam diariamente esse ciclo. Eliminam distrações, criam rituais de entrada, aplicam imediatamente, documentam seus erros, celebram pequenas vitórias e compartilham seus avanços. Isso não é sobre perfeição, é sobre consistência, é sobre treinar seu cérebro como se fosse um músculo, porque ele é. Você precisa entender isso. Maestria em foco não é sobre sentir-se sempre motivado, mas sobre criar sistemas que funcionam mesmo quando a motivação está ausente. É sobre ter coragem de atravessar dias ruins, aceitar platôs, se desafiar quando parecer impossível. É sobre confiar que cada bloco de 15 minutos de hiperfoco é uma semente que, repetida todos os dias, cria resultados inimagináveis em meses ou anos. No fundo, a pergunta não é se você consegue ou não focar. A pergunta é se você está disposto a treinar a atenção com a mesma seriedade que treina seu corpo ou qualquer outra habilidade. Quem fizer isso vai naturalmente se destacar em um mundo cada vez mais disperso. Pense bem, a maior vantagem competitiva da nossa era não é ter mais informação, é ter mais foco. E agora, a escolha é sua. Você pode continuar sendo mais um na multidão, preso a notificações, distrações e ciclos de frustração. Ou pode assumir o controle, treinar sua mente e construir uma vida onde cada minuto de atenção é uma arma poderosa. O caminho está claro. Ritual, consistência, aplicação, recompensa, comunidade. Siga esse sistema e você vai desbloquear níveis de foco que hoje parecem impossíveis. A partir daqui, me conte: qual é a distração que mais sabota você? E como seria sua vida se conseguisse eliminá-la de vez e colocar sua mente no modo de hiperfoco sempre que quisesse?